Nós vamos fazer um breve comentário sobre os livros da Bíblia, para que você que escuta os áudios possa ter um pouco mais de conhecimento, se já tem, quem sabe acrescentar alguma coisa, e se você não tem, pelo menos para muitas vezes a gente conseguir entender melhor as coisas. Porque quando a gente começa a entender o todo, a gente começa a compreender melhor quando a gente recebe a mensagem. Então, veio no meu coração de fazer esse pequeno resumo sobre o Novo Testamento, para que você entenda os livros, o que significa e você tenha uma compreensão um pouco melhor. E se tu tem, né, quem sabe alguma coisa que a gente vai dizer que vai acrescentar ao teu conhecimento. Então, nós temos uma Bíblia com 66 livros, e é usada por nós, né, os protestantes, os evangélicos. É a Bíblia que foi traduzida por João Ferreira de Almeida. São 66 livros. A Bíblia católica tem 73, não me falha a memória, que tem o livro de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Aí encerra com 73 livros. Esses livros, esses 4 livros que eu falei, eles não são aceitos no cânon judaico e não são aceitos também no meio evangélico. São reconhecidos como livros históricos, mas não livros de revelação e livros que seriam inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos nos ater aqui ao Novo Testamento. Então a Bíblia ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Noutra oportunidade nós vamos falar sobre os 39 livros do Velho Testamento, para que tu possa entender melhor. Mas agora nós vamos fazer um breve comentário sobre os 27 livros do Novo Testamento, para que tu possa ter um melhor entendimento do Novo Testamento. Então nós temos 27 livros e começamos com os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados sinópticos. E sinópticos significa que eles têm semelhança nos fatos narrados. A maneira de narrar os fatos é muito semelhante, diferentemente de João, que João ele se enfoca mais na deidade de Jesus. Enquanto Mateus e Lucas ele buscam a genealogia de Jesus, chegando até Davi, o rei Davi, e até Abraão, já João ele começa a mostrar desde o início a deidade de Cristo, que ele era Deus e que ele sempre esteve com Deus. Se você pegar o Evangelho de João, já no primeiro capítulo, João já abre o seu livro e já proclama: ele é Deus. Ele é Deus. Enquanto os outros trazem que Jesus é rei, não deixando de dizer que Jesus seja Deus também, mas eles fazem mais uma colocação de Jesus como rei de Israel, como aquele que era descendente de Davi e que era herdeiro do trono. Então, os 3 primeiros são sinópticos. Existe semelhança dos fatos narrados. Nós temos o primeiro livro, Mateus. Mateus é o publicano, é um daqueles 12 discípulos de Jesus. Publicano, a gente muitas vezes escuta o publicano. O publicano eram os cobradores de impostos. O que eles faziam? Eles acertavam com Roma, faziam tipo uma franquia para cobrar impostos em um determinado lugar, e nisso aí eles cobravam impostos e muitas vezes, cobrando impostos, eles enriqueciam. Então Mateus era um publicano, e o publicano era detestado pelos judeus. Ele era um marginalizado na sociedade porque ele estava fazendo um serviço para Roma, então ele angariava toda a antipatia do povo judaico. Depois nós temos o livro de Marcos, e aí nós temos umas particularidades de Marcos. Marcos, ele escreveu o evangelho dele para os romanos,
E possivelmente tenha sido Pedro que tenha, né, narrado os fatos, e Marcos, ele foi escrevendo o seu livro. E Marcos tem umas particularidades dele, que ele é sobrinho de Barnabé, o primeiro companheiro de viagem de Paulo. E o nome dele é João Marcos. E ele é de pai romano e de mãe judia. Então ele é de descendência por parte judaica dos levitas, porque Barnabé, ele era levita. Então possivelmente Barnabé era irmão da mãe de João Marcos. E João Marcos, na primeira viagem que Paulo e Barnabé eles fazem, João Marcos vai de cooperador. Mas chega na metade da viagem, João Marcos abandona o barco, volta para Jerusalém e abandona a Paulo e a Barnabé. Quando vai se fazer uma outra viagem, Barnabé ele quer levar João Marcos com ele. E aí Paulo tranca o pé e diz: não, esse não vai. Nos abandonou da primeira vez, agora ele fica. E houve tal desavença entre Barnabé e Paulo que eles se separam, os dois. Eles eram unidos, se separam, e Barnabé pega João Marcos como seu companheiro, e Paulo pega Silas como seu companheiro de viagem. E aí eles nunca mais a gente vai ver Paulo e Barnabé juntos. Mas, no futuro, Deus restaura a vida de Marcos, que ele foi como se um apóstata, ele abandonou, né, a viagem missioneira, e Deus restaura ele. E o próprio apóstolo Paulo depois começa a dizer: olha, traz Marcos, ele é meio útil no ministério. O próprio apóstolo Paulo, no final da vida, ele reconhece, né, a restauração que Deus fez em Marcos. E Pedro, na sua epístola, ele diz que ele chama de Marcos de seu filho. Pedro, todo mundo sabe, ou a maioria sabe, que Pedro negou a Jesus. Então, quem sabe, por essa situação de Pedro, um dia ter negado Jesus e ter passado toda uma situação difícil de restauração, ele teve simpatia com Marcos, e ele, quem sabe, tem ajudado Marcos a se restaurar, porque Marcos foi um que negou, abandonou, mas ele consegue ser restaurado, e aí ele escreve o Evangelho de Marcos. E se diz na tradição que ele foi pastor de uma igreja em Alexandria. Então, esse é Marcos, e o seu livro foi escrito aos Romanos. Depois nós temos o Evangelho de Lucas. E Lucas, aí nós temos outras particularidades de Lucas. Lucas, ele escreve o Evangelho, e ele escreve também o livro de Atos, que é o 5º livro do Novo Testamento. Lucas era médico. E Paulo diz nas suas cartas que Lucas, o médico amado, ele foi companheiro de Paulo, né, a partir de Troade, uma cidade da Ásia. Ele se encontra com Paulo, e a partir que ele se encontra com Paulo, ele vai acompanhando Paulo até o final da vida. Ele acompanha Paulo até a sua morte. E Lucas, ele escreve, e ele é muito metódico na sua escrita, porque ele foi uma pessoa que ele investigou os fatos, né? Então, ele investigou, e ele está escrevendo para alguém que se chama Teófilo. É para esse Teófilo que ele está escrevendo tanto o Evangelho como o livro de Atos. Aí nós chegamos a João. João era um dos 12 discípulos, irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago e João, eles andaram com Jesus e faziam parte dos 12 apóstolos. E aí nós vamos dar, João escreveu o Evangelho, também escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola, e Apocalipse também foi escrito por João. Então nós temos 4 evangelhos, e dos evangelhos, 2 deles foram escritos pelos discípulos de Jesus, que foi Mateus e João. Marcos e Lucas já são parte já da igreja depois. Não eram discípulos de Jesus na época que Jesus tinha o seu ministério na terra.
Os próximos 13 livros, né, depois de Atos, nós temos os 4 evangelhos, o 5º livro é Atos, e depois nós temos 13 livros que foram escritos por Paulo, o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Deus, né? E no capítulo 9 do livro de Atos, narra o seu encontro. Paulo era fariseu, perseguidor da igreja, né? Perseguiu a igreja, né? Ele entrava nas casas, pegava as pessoas à força. Quando matavam as pessoas, os cristãos, ele dava o voto. Então, Paulo foi um perseguidor ferrenho da igreja, mas ele tem um encontro com Deus e aí ele se converte e ele escreve 13 livros. Os 13 livros próximos são escritos por Paulo. Aí nós chegamos depois desses 3 livros em Hebreus, e Hebreus também possivelmente foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Existe um famoso escritor, um famoso conhecedor da Bíblia, chamado J. Vernon McGee, que já morreu em 96, no ano de 96, e ele tem um programa famosíssimo que é Através da Bíblia, para mim, um dos melhores programas que existem. Em espanhol ainda é muito melhor que português, bate direto. E ele, para mim, é a pessoa que mais conhece da Bíblia, que eu já escutei, não conheço ninguém que tenha mais conhecimento da Bíblia do que o pastor J. Vernon McGee. E ele tem um livro que ele defende que o livro de Hebreus foi escrito também por Paulo. Então nós teríamos o quê? 14 livros do Novo Testamento escritos pelo apóstolo Paulo. Nós temos então 27 livros ao total. Se Paulo escreveu 14, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo. E aí nós temos algumas coisinhas. Vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, porque Paulo, ele era fariseu, né? O judaísmo se dividia em saduceu e os fariseus. E Paulo diz no seu testemunho que era a seita mais severa do judaísmo era o fariseu. Os fariseus. Os saduceus não acreditavam no sobrenatural, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em nada. Mas Paulo era fariseu e os fariseus eram aqueles que eram seguidores, que fizeram da religião a sua vida. Um fariseu, ele jejuava num ano mais de 100 dias. Eu acho que, se calcular, dava uns 104 dias no ano, o fariseu jejuava. Ele jejuava, dava dízimo de tudo. Ele era um cara estrito, ele fazia da religião a sua vida. E Paulo, ele era fariseu, até ter um encontro com Deus. Nós temos o caso, e aí isso aí é importante nós relatar, que Pedro, o nome de Pedro era Simão, e Jesus troca o nome, diz: tu és Simão, agora tu vai se chamar Pedro. E também João e Tiago, os filhos de Zebedeus, Jesus chama eles de Boanerges, que seria filhos do trovão. Mas o apóstolo Paulo, algumas pessoas creem que Deus mudou o nome dele, porque como ele era Saulo de Tarso, depois ele começa a aparecer na Bíblia com o nome de Paulo, a partir de Atos, no capítulo 13. Então se diz que ele, né, teve o nome mudado de Saulo para Paulo, né? Mas o que diz aqui no versículo 9, no capítulo 13 de Atos, diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, aí nós vamos abrir um parênteses para o nome de Saulo e Paulo. O que acontece? Aqui a Bíblia não fala em nenhum momento que o Senhor mudou o nome de Saulo para Paulo. Diz que também se chamava Paulo, então ele era Saulo, mas também se chamava Paulo. E aí nós vamos ter uma explicação, pode ser que tu tenha escutado de uma forma diferente, mas qual é a explicação? Paulo, para nós que somos da fronteira, é mais fácil de entender. Ele era doble chapa. Ele era judeu, mas ele era e tinha por nascimento cidadania romana. Então, desde criança, ele já nasceu
e ele tinha direito à cidadania romana. Então, Paulo, né, seria o seu nome romano e Saulo seu nome judaico. E Paulus, né, que é o Paulo, Paulus significa pequeno. Então, pelo certo, Paulo não teve o seu nome mudado por Deus, mas sim ele tinha 2 nomes por ter 2 cidadanias. Além de ele ser judeu, ele diz, né, claramente no livro de Atos, que ele era judeu de nascimento, ele tinha direito à cidadania, né, romana por nascimento. Isso aí, se tu quiser dar uma olhada, pega em Atos, no capítulo 22, ali no versículo 28, diz: eu sou judeu de nascimento. Ele tem o direito de ser cidadão romano desde que ele nasce. Então, algumas pessoas acreditam que Jesus trocou o nome de Paulo, que era Saulo, para Paulo. Não, o mais correto e o que eu acredito que seja mais coerente é por ele ter 2 cidadanias e Paulo ser o nome romano. E ele, como ele era apóstolo para os gentios, não para o povo de Israel, então ele adota esse nome, que é um nome mais aceito entre os gentios. Então, isso seria interessante a gente colocar. Então, nós chegamos aqui, né? Os 4 evangelhos, Atos, que foi por Lucas, escrito. Nós temos os 14 próximos livros, escritos por Paulo. E aí nós vamos chegar a Tiago, né? Depois de Hebreus tem Tiago. E aí vamos puxar dois parênteses aqui para Tiago. E mais adiante nós vamos ter Judas, antes de Apocalipse. Tiago, quem é esse Tiago? Nós sabemos que tinha um dos 12 apóstolos, que era Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Mas esse Tiago, dos 12 discípulos, ele foi decapitado, né, por Herodes. Ele morreu muito cedo. Então, esse Tiago que escreve a epístola, esse Tiago é irmão de Jesus. Quando antes de Jesus ser crucificado, esse Tiago ainda não acreditava ele não cria em Jesus. Mas depois da morte de Jesus, ele, por alguma situação, ele tem uma conversão e ele escreve a epístola de Tiago, né? É interessante também saber que o apóstolo Paulo, na epístola de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 7, ele fala que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele apareceu a Tiago. Ele apareceu ao seu irmão. E esse Tiago, irmão de Jesus, ele se torna uma coluna da igreja, ele se torna uma liderança da igreja junto com João e com Pedro. Esse Tiago, irmão de Jesus. E o livro de Judas, que também nós vamos chegar depois ali, antes de Apocalipse, né, nós temos também outra particularidade. Tinha Judas, aquele que traiu a Jesus, que fazia parte dos 12, mas ele se enforcou. Esse Judas que escreve, né, o livro e a epístola de Judas, é também irmão de Jesus. Então, irmão de Tiago. E ele tem um livro pequeno, de um capítulo só, mas esse Judas também, ele é irmão de Jesus. E aí nós temos depois, né, entre Tiago e Judas, nós temos as 2 epístolas escritas pelo apóstolo Pedro. E aí nós fechamos os 27 livros. Outra coisa também que é interessante nós colocarmos, o que significa epístola. Às vezes eu falo carta, daqui a um pouco eu falo no livro, daqui a um pouco na primeira epístola. E muitas vezes a gente fica meio confuso, né? O que é epístola? Eu já escutei uma história de um pastor famoso, um pastor americano famoso, e ele fazia brincadeira na igreja dele que na Inglaterra, jovens com grandes estudos, né, foi perguntado o que significava, o que eram as epístolas.
E ele contava, rindo na igreja, né, que esses jovens, muitos colocaram que epístola era as esposas dos apóstolos. Aí ele achou graça, né? Contou na igreja dele. Quando terminou um culto, um irmão veio e aí perguntou para ele: pastor, se as epístolas não são esposas dos apóstolos, são esposa de quem? E aí ele viu que a igreja dele também não sabia o que era. Mas a gente vai esclarecer. Epístola é carta. Então a gente diz, a carta de Paulo aos Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas também é a mesma coisa, é a carta que ele escreveu. Então a gente muitas vezes, sei que a maioria sabe, mas muitas vezes passa, tem coisas que passam desapercebido. A gente não sabe. Então nós vamos fazer um resumo aqui. Dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo escreveu 14, João 5, Lucas escreveu 2, né? Pedro 2, depois nós temos Judas com 1, Tiago com 1, Mateus e Marcos, cada um com 1. E aí nós fechamos, né, os livros do Novo Testamento. Outra coisa também que é importante para a gente ter como conhecimento, qual é a saudação mais comum usada na igreja. Nós temos hoje, na maioria das igrejas, se diz paz do Senhor, ou paz de Cristo, ou paz seja convosco. E paz é uma saudação judaica, né? É o shalom. Então Jesus usou paz seja convosco, né? Então shalom é a saudação judaica. Shalom. Então se usa hoje na igreja geralmente paz do Senhor, paz seja convosco, essa é a saudação que a igreja usa. Mas a saudação mais comum, se você pegar as epístolas, as cartas que Paulo escreveu e as cartas que foram escritas, a saudação que Paulo usa é sempre graça e paz. E Pedro também usa graça e paz. Tiago diz saúde, Judas fala misericórdia, paz e amor. Mas Paulo em todas as cartas ele usa graça e paz. Pedro, nas suas 2 cartas, também usa graça e paz. E João não usa nenhuma saudação nos seus 5 livros. Mas a mais comum, né, se Paulo escreveu com certeza 13 cartas, e pode ter escrito a 14, a saudação mais comum é graça e paz. E por que é graça e paz? Porque paz é a saudação judaica. E os judeus estavam disseminados em toda a Ásia, em toda a região. E graça era uma saudação gentílica. Então, embora que nós estamos vivendo, né, estamos vendo toda aquela situação de início da igreja, né, e ministério de Jesus, numa época que Roma dominava o mundo inteiro, embora que os romanos tivessem o domínio militar, eles viviam num contexto de cultura grega, que se diz a helenização, né? Então, quase todas as regiões eram dominados, né? E a cultura grega se disseminou por tudo que era região. Então, graça era uma saudação grega, gentílica, se dizia graça, como se diz em espanhol, gracias. Então, se dizia graça. Então, Paulo junta a saudação judaica com a saudação gentílica, né, do mundo helenizado, e diz graça e paz. Raramente a gente escuta hoje na igreja alguém dizer graça e paz. Mas se tu for pegar agora todos os livros ali, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e aí por diante tu sempre vai ver, Paulo, quando ele vai fazer a saudação, ele diz graça e paz da parte de Deus, que é a saudação mais comum. Então nós fizemos um pequeno resumo aqui do Novo Testamento, dos livros, algumas curiosidades, algumas particularidades, para que tu possa entender melhor. Muitas vezes a gente vai ler e a gente tendo uma noção do conjunto e do todo, a gente tem uma clareza maior na nossa leitura. Então eu vou terminar, né, te agradecendo por tu ter escutado, desejando que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e
tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.